Divulgação UFO. O que será o público realmente ser permitido saber? 4 de maio de 2019. UFOs são todos o zumbido ultimamente, e foram desde o relato inicial do New York Times sobre o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono em dezembro de 2017. Desde aquela época, mais informações se infiltraram em um triple lento, com eventos recentes, incluindo a confirmação de que o Pentágono tinha sido por trás do lançamento de imagens incomuns, promovido pela Para-Academia de Estrelas, um grupo de estudo privado UFO que também tem vários interesses comerciais. O grupo é liderado pelo antigo vocalista Blink-182 Tom DeLonge, embora Luiz Elizondo, ex-chefe do programa de OVNIs do Pentágono, também seja membro. Em notícias recentes, um anúncio da Marinha dos Estados Unidos relatou anteriormente que no Universo Misterioso anunciou planos para elaborar novos procedimentos para o relato de OVNIs. Falando com o Portão de São Francisco, Joy Gradisher, um porta-voz com o escritório do chefe adjunto de operações navais para a Guerra da Informação, afirmou ainda que esta informação incluiria dados confidenciais sigilosos e, portanto, não seria liberado ao público. Qualquer relatório gerado como resultado dessas investigações será, por necessidade, incluir informações classificadas sobre operações militares, disse Gradisher. Com isso em mente, ele permanece em questão o quanto informações sobre os estudos de UFO em andamento público seria informado, embora o reconhecimento da Marinha não suscitar esperanças para a possibilidade de pedidos de lei de liberdade de informação, o que pode permitir adequada canais civis para aceder a determinados registros governamentais, embora em forma redigido. Apesar da necessidade de sigilo no relato de OVNIs por agências governamentais como a Marinha e a USAF, ainda há algumas informações convincentes sobre incidentes de OVNIs que o governo disponibilizou nos últimos anos. É acessível por conta do simples fato de que nunca foi classificado em primeiro lugar. Entretanto, tem que saber onde olhar a fim de encontrá-lo. O Aviation Safety Reporting System, ASRS, é um banco de dados online que registra relatórios de incidentes relacionados a possíveis perigos de segurança da aviação. Durante as últimas décadas, o ASRS tem sido mantido pela NASA, e permite que os profissionais de aviação em várias linhas de trabalho para relatar potenciais preocupações anonimamente, de modo a remover preocupações sobre coisas como futuros litígios. A maior parte das informações apresentadas nos relatórios ASRS lida com questões relacionadas a problemas eletrônicos ou mecânicos, bem como as questões meteorológicas e outras coisas semelhantes. Alguns relatos também se relacionam com preocupações sobre a evasão de colisão, seja entre duas aeronaves separadas, ou entre aeronaves e objetos ou animais. Aves batendo aeronaves durante a subida inicial é outro acontecimento frequente. Em seguida, há os relatos ímpares que, embora permanecendo na minoria distinta, no entanto, transmitir algumas das coisas realmente incomuns acontecendo em nossos céus. Um dos meus favoritos é um incidente que ocorreu em agosto de 2015, onde um piloto observou um objeto extremamente incomum em aproximadamente 3.500 pés de altitude, e uma distância de 5 km a nordeste de Windham High Peak no condado de Greene, Nova York. De acordo com o relatório do incidente, eu estava pilotando e tinha um passageiro junto para seu primeiro voo. Nós não podíamos ver qualquer tipo de asas, rotores, ou forma de propulsão. Infelizmente, minha câmera estava presa no meu bolso, cintos de assento apertado, e eu não conseguia tirá-lo enquanto voando o planador, tentando evitar bater esta coisa. Era cerca de 6 metros de altura, 3 metros de largura. Top de wave foi extremamente radiante, com meia esfera preta, a parte superior radiante e que parecia ser uma antena esfera de meia. Nós assisti-lo skimming sobre as copas das árvores abaixo e à direita do nosso caminho de voo. Ele estava se movendo em um sudoeste de velocidade rápida em direção Windham High Peak. Teve uma aparência muito sparkling, como o sol que brilha em um espelho com cores do arco-íris. Eu estava voando a nordeste de Windham High Peak em cerca de 3.500 pés.
Como vimos o AV bancados para a esquerda e meio caminho através da virada e agora apontando para a Vindon High Piak, o AV virou-se e veio em nossa direção a uma alta taxa de velocidade. Como eu tenho 3/4 do caminho através da volta estava dentro de 50 metros da minha asa direita, rapidamente ficou na frente de mim e me seguiu em torno da volta ficando mais perto até que estava fora da minha ala esquerda, provavelmente não mais de 25, 30 metros de distância. Ele cobriu cerca de 5 quilômetros em apenas alguns segundos. Tínhamos uma visão muito boa disso. O relatório conclui com um toque interessante. O piloto observa que, como o objeto deixou sua posição fora de sua ala esquerda, o passageiro voando com ele olhou para cima e viu mais 2 UAVs sair da nuvem diretamente sobre nós. O piloto, aparentemente nervoso pela experiência, disse a seu passageiro que eles estavam retornando imediatamente para o aeroporto, neste momento. Eu empurrei o nariz para baixo e peguei a velocidade, a linha final do relatório lê. Os Vantes, em seguida, dirigiu-se para o oeste em uma velocidade rápida. O procedimento padrão com relatórios ASRAS de qualquer tipo geralmente envolve pelo menos uma chamada de acompanhamento, a fim de recolher quaisquer detalhes adicionais que possam ser determinados sobre o incidente em questão. Com relação ao incidente acima, o comentário adicional foi fornecido pelo agente que fez a continuação, que anotou o seguinte. O repórter estimado no primeiro contato visual o AV era aproximadamente 3,5 km afastado abaixo da colina. Ele acelerou a colina para a aeronave do repórter em uma velocidade muito maior do que a aeronave. O repórter estima que o fechamento demorou menos de 1 minuto e como ele acelerou sua aeronave longe do ofício que se seguiu, manobrar a uma velocidade muito alta do que o seu. 2 outros UAVs em forma semelhante também tinham tops brilhantes, mas cores um pouco diferente do primeiro que era um cintilante, brilhante tipo de luz do arco-íris. É uma história tentadora, para dizer o mínimo. Embora certamente deixe determinações sobre o que os UAVs foi um pouco aberto terminou, no entanto, parece transmitir uma preocupação genuína em parte do piloto, o suficiente para, obviamente, que ele ou ela se sentiu obrigado a apresentar um relatório de incidente com o ASRAS. Também é apenas um dos vários relatos de incógnitas que aparecem no banco de dados, embora a maioria dos relatos que envolvem aeronaves desconhecidas ou não convencionais sejam indistintas ou que descrevam objetos que se assemelham mais a algum tipo de antena não tripulada a veículo ou projétil. A predominância deste último destes 2, de facto, serviu como parte da base para meu próprio inquérito em relatórios do foguete fantasma desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O nome é emprestado especificamente dos avistamentos do projétil como objeto sobre a Escandinávia em 1946, embora eu aplicá-lo mais amplamente no meu livro The Ghost Rockets, Mísseis Mistério e Projéteis Fantasma em Nossos Céus. Embora muitos dos relatórios ASRAS de embarcações não identificadas não são tão emocionantes como o caso descrito acima, eles, no entanto, apontam para uma prevalência estranha de coisas incomuns no espaço aéreo dos Estados Unidos, que eram de preocupação óbvia para os pilotos e profissionais de aviação que os encontrou. Se ou não a Marinha e outras agências são capazes de divulgar informações de seus inquéritos futuros, o fato de que eles têm declarado publicamente uma intenção em enfatizar seus estudos UAP é notável.